Sejam bem-vindos a mais um podcast do H.Foa. Eu sou Felipe Ferrão e hoje a gente vai conversar sobre um tema que ele é fundamental principalmente para os pais. A gente vai falar sobre a importância do teste do pezinho. E eu converso hoje com a pediatra Thaís Ferraz. Ela é egressa do Unifoa e hoje faz um trabalho muito legal no hospital. Seja bem-vinda, Thaís. Olá, muito obrigada. É um prazer estar aqui, dividir com vocês nessa tarde um assunto tão importante para nós pediatras, né? E o diagnóstico no teste do pezinho é fundamental, tanto para a família como para os nossos pequenos, né? Muitas pessoas podem, em algum momento, ter se perguntado do por que o teste do pezinho é obrigatório. Aí, então, já começo fazendo essa pergunta. Por que ele é obrigatório e o que é o teste do pezinho de modo geral? Sim, ele, né, em 92 entrou essa lei no Brasil dele se tornar um teste obrigatório, ele é oferecido pelo SUS gratuitamente. Ele é obrigatório porque ele é muito importante. Por que ele é muito importante, Ferrão? Porque mesmo antes dos sintomas aparecer, a gente diagnostica a doença. A gente vai fazer esse diagnóstico em um tempo oportuno. Então, dá o tempo da gente preparar, da gente melhorar as condições daquela criança, né, de ter um tratamento especializado para ela, que muitas vezes as doenças deixam sequelas, se elas não forem diagnosticadas. Então, por isso a importância e o fato dele ser obrigatório, né? E quando a gente fala do tempo, assim, eu tive uma filha recentemente e a primeira coisa que falaram assim tem que fazer o teste do pezinho. Aí eu falei assim, tá bom, beleza, vou fazer o teste do pezinho. Não, mas é entre o terceiro e o quinto dia. E a gente ficou assim, caraca, minha filha tá muito nova, eu vou sair com ela na rua. Mas por que tem esse intervalo que é das primeiras 48 horas até o quinto dia? Sim, uma dúvida muito legal, uma pergunta muito legal. Por que a gente não faz assim quando a criança nasce, né? A gente não faz por conta dessa imaturidade, pode ter hormônios maternos que vai interferir. Se a gente faz antes, né? Tem uma doença que ela é investigada, que é a fenilcetonúria, que a criança tem que ter mamado, porque vai ter a falta de uma enzima que vai transformar o aminoácido fenilalanina na tirosina. E aí a gente vai ter acúmulo dessa substância na cabeça e pode dar muitas sequelas. Então, a criança tem que ter mamado. Então, ela tem que fazer com 48 horas. E por que até o quinto dia? Para a gente ter essa janela de oportunidades. Para não aparecer os sintomas. Para a gente já diagnosticar antes dos sintomas aparecerem. Então, esse é o barato do teste do pezinho. A gente vai diagnosticar a doença antes do sintoma aparecer. Entendi. E aí, quando você fala dessa questão da primeira mamada, pode ser tanto a mamada do peito quanto a própria suplementação ou a fórmula, como o pessoal fala. Isso, exatamente. Ela tem que ter recebido o leite, né? Porque é uma proteína que vai dar essa alteração, né? Um aminoácido, então vai ter no leite, né? Que é uma proteína. E aí, quando a gente começa a falar da questão das investigações das doenças, porque se faz um teste é para alguma coisa. Vou falar assim, antigamente eram identificados apenas 6 doenças, mas a partir de uma data que eu não vou lembrar de fato, começou ampliou-se esse rastreio das doenças, passou de 6 para 60. Como é que funciona isso? Exatamente, foi um avanço, né, para nós pediatras que defendemos uma infância saudável para a criança, foi um avanço maravilhoso. O Brasil deu um salto. Em 2021, uma lei 14.154 foi vigorada em 2021 e começou a valer em 2022. A gente pulou de 7 para 60 doenças. Então, assim, é uma coisa... Lembrar que todas essas doenças, elas não vão ser curadas, mas a gente tem um tratamento específico, geralmente em lugares específicos, com médico com mais expertise para aquela doença. Então, o tratamento, o tempo oportuno, isso é muito importante. A gente, né, diagnosticar logo que os tratamentos vão ser mais simples e mais eficazes. E quanto mais cedo se diagnostica, melhor qualidade de vida aquela criança vai ter futuramente. Exatamente. Né? Mais doença, melhor ainda, né? Vou fazer uma pergunta, eu de vez em quando faço uma pergunta de ignorante porque não sabe sobre o assunto. A gente pode falar que o Brasil é um dos países que faz o maior rastreio de doenças em recém-nascidos? Podemos sim. Falar que o Brasil, graças a Deus, ele é um país bem à frente nesse ponto desse rastreio neonatal. E é uma ferramenta de saúde pública, porque na hora que você diagnostica, você trata em tempo oportuno. Isso é muito importante. E aí, depois desse rastreio, quais são as doenças mais comuns que são diagnosticadas e
quais são os riscos se elas não forem tratadas? Eu não sei se cabe ou se é pertinente fazer esse tipo de pergunta. Sim, muito legal. E vamos lá, uma dúvida também, Ferrão, como é um teste de rastreio, a sensibilidade dele é muito alta, então tem risco de dar falso positivo. Entendi. O que seria o falso positivo? Aparecer a doença e ela não ter. Então, quando a gente, eu até trouxe um exemplar aqui, olha, do que a gente colhe no HFOA, né? A gente manda nesse papel filtro. Daqui que eu mostro enquanto a gente colhe nesse papel filtro. Se der alterado, depois a gente vai fazer uma coleta sérica no sangue da criança. Porque aí, então, o sangue, na verdade, coloca nessas Exatamente, nessas bolinhas. 5 bolinhas. Entendi. E aí, se der alterado, a gente colhe um segundo exame, né? Então, a gente faz um diagnóstico presuntivo e depois a gente vai fazer um diagnóstico definitivo. Então, né, pode ser uma coisa muito desesperadora se alguma mãe, se algum pai der um resultado positivo, a gente vai, essas famílias são chamadas e a gente confirma. Depois que confirmada, ela vai para um centro específico, né? Se a gente aponta a doença, a gente também tem que dar um tratamento, né? Por isso que é rastreio, né? Não necessariamente você vai positivar e afirmar que o recém-nascido ele tem aquela doença. Vocês só vão diagnosticar, não vão fazer uma pesquisa mais aprofundada para de fato ver se tem ou se não tem. Todo teste de rastreio ele pega muito, mas nem sempre o que ele pega é verdadeiro. Por isso que a gente, né, tem que fazer até o 5º dia para a gente dar esse tempo de acontecer isso, a gente refazer esse exame, né, e lembrar que depois de 28 dias o teste do pezinho ele não tem mais validade, porque aí aumenta a chance do falso positivo e do falso negativo também. Então, tem que ter esse cuidado, né, os pais, de colher do 3º ao 5º, né, preferencialmente, mas pode, alguns lugares, Ferrão, adota, no momento da alta, fazer essa coleta. Que a alta segura pela Sociedade Brasileira de Pediatria é 48 horas. Entendi. E aí é um momento oportuno de você já colher de uma vez para essa família já ir para casa com esse exame. Então, pode ser feita essa coleta com 48 horas. Mesmo para partos normais quanto cesariana? Independe. É protocolo? É protocolo. Entendi. E, assim, eu não sei se existem as doenças mais comuns que são identificadas? Sim, existe sim. Né, por exemplo, a fibrose cística é 1 a cada 10 mil nascidos vivos, que antigamente a gente era conhecido como a doença do beijo salgado, né? As pessoas brincavam, você pode receber um beijo salgado e isso salvar a vida. Você vê que antigamente não era diagnosticada, aí já pegava a criança maior e fazia o teste do suor e dava. E hoje a gente diagnostica. Ela é uma afecção, é uma doença, uma doença genética que vai causar problema no sistema digestório e respiratório. Então, esse tratamento antes, você vai reduzir sequela e vai melhorar a qualidade de vida daquela criança, né? Aí, acredito que muitas pessoas podem se perguntar e até ter esse tipo de dúvida. O teste do pezinho, ele não detecta autismo, por acaso, por exemplo? Não. Primeiro que o autismo não é uma doença, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, não é uma doença. Lembrar que o teste do pezinho ele é feito para diagnosticar doenças metabólicas, erro de metabolismo, como a fenilcetonina que eu falei, doenças genéticas, então não é. E o autismo não é uma doença, o diagnóstico ele é clínico, né? Então não vai ser diagnosticado no teste do pezinho. E quando a gente fala sobre doenças raras, existe? Existe muitas doenças raras, inclusive esse ano o Brasil até, né, incluiu no tratamento, né, a primeira vez uma terapia gênica, a AME, né, que é a atrofia muscular espinhal, ela é uma doença rara. E que, assim, foi um avanço gigantesco que a gente celebra como pediatra, essa terapia, que infelizmente a criança depois ela vai viver no respirador. Então, você poder mudar isso, assim, é maravilhoso. Lembrando que, né, fez 3 aplicações no Brasil do Zolgensma, que é uma terapia gênica, mas para isso você tem que estar, antes de 6 meses, a criança não viver no respirador, esse AME tipo 1, que vai mudar toda a vida. Eu falo, né, Ferrão, é raro, mas quando você junta um tanto de crianças com aquela doença, não é raro para aquela família, né? Os raros importam, eles são muito importantes. Com certeza absoluta. Quando a gente fala sobre doença gênica, acertei? Não, terapia gênica. A gente está falando sobre em relação à parte genética, né? Exatamente. Então, essa terapia, essa medicação vai atuar ali, não vai deixar até a destruição dos neurônios motores. Então, assim, é uma coisa fantástica, mas também tem que ser feito no início, porque depois já não vai, não que não vá valer a pena, claro que vale a pena, mas já pegou, já avançou e aí não vai ter o resultado esperado.
Eu acho legal porque pesquisando, eu sempre gosto de dar uma pesquisada para poder ver dados como um bom jornalista. Eu achei um dado bem legal, que só no ano passado foram feitos mais de 9 milhões e 300 testes no país. Isso mostra o quanto a conscientização tem crescido. Aí, a partir desse dado, eu faço a pergunta. Ainda existem pais que não fazem o teste do pezinho nos seus filhos? Existe, Ferrão. Eu falo, né, o Brasil é um país muito grande, então, infelizmente, tem alguns lugares que os acessos são mais difíceis, algumas comunidades que são mais violentas, as pessoas não têm acesso para ir na UBSF, né, que geralmente, quando não se faz no hospital no momento da alta, né, que eu falei que pode ser feito até com 48 horas, não pode ser feito antes, elas fazem nos postos de saúde, né, nas UBSFs. Infelizmente, tem lugares que são restritos, que têm dificuldade, que as pessoas não podem sair de casa, os pais não têm condição de fazer, né? Infelizmente, ainda o Brasil é um país de muita, né? Variáveis, para a gente não falar de desigualdades. Muitas desigualdades, exatamente. Então, muitas vezes, eu acho que não ocorre não só pela desorientação dos pais, como as dificuldades, né? Porque eu fico pensando assim, porque muito se fala desses pais que são anti-vacina. Vou falar só anti-vacina porque é o que eu lembro de cabeça agora. Que é anti-vacina, que não concorda, não acha. E o que passa na minha cabeça é assim, em que momento esse indivíduo pensou que não vou fazer o teste porque eu não confio, sendo que os pais dele fizeram nele. É uma coisa muito antiga, né? E hoje a gente tem muito mais orientação, né? E assim, dói? Não dói. E outra questão também que é bom a gente falar, Ferrão, apesar de chamar teste do pezinho, a coleta não precisa ser só no pezinho. A coleta, né, até mesmo, por exemplo, no hospital, nos nossos prematuros, a gente não coleta no pezinho, né? A gente coleta na veia, né? A gente lava a veia, a gente pode ser coleta na mãozinha. Então, não é só no pezinho, né? Ele ficou com esse nome, na verdade, é triagem biológica neonatal. Ficou popularmente conhecido pelo teste do pezinho, porque ele é principalmente colhido no pezinho, mas não é obrigatório a coleta ser no pezinho. Porque acaba aqui no pé, porque a vascularização é muito maior, cheio né? de vasinhos. Aí você dá uma lanceta ali, você já pega e já enche as bolinhas de... Tô entendido, hein? Porque eu ia perguntar sobre isso, porque a minha filha, quando ela foi fazer o teste, a gente não fez no pezinho, a gente optou por fazer o do braço. Por isso que foi a primeira coisa que eu te perguntei. Mas não é só no pezinho não, porque fizeram também fizeram no braço. Eu acho que também é legal. Vou falar porque realmente acho super legal de desmistificar que não é só no calcanhar, só no pezinho. Você pode também ter outras opções. Eu acredito que o nosso objetivo com o podcast também é da gente levar esse tipo de informação para as pessoas, além de trazer conhecimento, mas também trazer um pouco dessa questão educativa. Sim, e lembrar que não dói, né? A criança vai chorar, mas é uma susto. Uma coisa muito rápida, mas mesmo que ela chore, que dói, é muito importante. Né? Eu acho que o recado tem que ser esse, a gente tem que diagnosticar antes de aparecer os sintomas. Essa é a importância do teste do pezinho. Voltando um pouco no assunto que a gente estava falando sobre essa questão dos desafios. Você acredita que, além do que você falou, dessa questão de logística, mobilidade, ainda existam outros desafios para que todas as crianças, todos os recém-nascidos, sejam contemplados com o teste do pezinho? Então, hoje, assim, no Brasil, como você mesmo disse, o Brasil é muito à frente nesses testes, né, nesses rastreios. Então, assim, hoje eu acho que o maior problema mesmo é de logística das pessoas conseguirem chegar até o posto para realizar, né, que o teste vai ter lá. Eu acho que esse é o maior, né, assim, eu nunca, nesse tempo que eu tive aqui em Volta Redonda, não tive nenhum problema de realização do exame, né? A estratégia que a gente utiliza no SUS aqui é a gente realizar no momento da alta. Entendi. Que aí você contempla todo mundo. E, né? e no HFO também? Sim, no HFO depende. Depende porque prematuro tem coletas especiais. Né? A gente coleta mais vezes. A gente faz 3 coletas. Isso que eu ia perguntar, como é que funciona? Que a gente está falando, acaba que a gente está falando dos partos. Sim. Vou falar natural. Cesárea eu sei que não é natural, mas eu vou falar natural porque... Desculpa, eu vou falar natural. São os partos mais comuns. Sim.
Mas como é que funciona nos prematuros? Como é que é feito esse rastreio nos prematuros? Então, no prematuro, como ele aumenta a chance de dar falso positivo, a gente faz 3 coletas. A gente faz assim que a criança for admitida na UTI, com 48 horas de vida e com 28 dias. Então, a gente faz 3 que aí você coletas. faz até o último dia que... O último intervalo, porque a gente diminui a chance dele dar falso positivo e a gente tem que ficar recoletando no sangue. Até porque se ele for prematuro, ainda tem ele ainda vai ficar um tempo. Um espaço que você consegue... Exato, ele vai ficar lá, né? Vai ficar internado com a semanas. gente, principalmente prematuro extremo, a gente faz essas 3 coletas. Eu não sabia, isso daí para mim é novidade. Quando a gente fala sobre mitos e verdades sobre o teste do pezinho, quais são os principais mitos que as pessoas chegam com dúvida até você, ou que você ouve falar? Ah, doutora, eu não vou fazer não, meu filho nasceu tão bonitinho, tão gordinho, para que eu vou fazer esse teste? Mas foi o que a gente está batalhando aqui falando. A maioria das doenças são assintomáticas nas primeiras horas de vida, nos primeiros dias de vida. Mas, infelizmente, quando elas apresentam sintomas, os sintomas são todos muito graves. E muitas vezes sequelas que a gente não vai ter como reparar depois. Então, essa é a importância. Não vai falar, oi, eu tenho fibrose cística. Não vai falar, vai ser aquela criança que vai ficar internando sempre com pneumonias de repetição, que a gente vai pensar, teste do pezinho, será que essa criança fez teste do pezinho sempre? Ferrão, quando a gente pega essas crianças que internam muito com pneumonia, que vêm de outras localidades, Vocês a gente pedem o olha. teste do pezinho. A gente pede o teste do pezinho para ver fibrose cística. Então, assim, essa é a importância, né? E mesmo assim, às vezes pode estar lá no coisa e a gente vai ter que rastrear mais. Se a gente pensar muito que tem aquela doença, a gente, né, a clínica é sempre soberana, a gente vai. Às vezes fazer um teste mais específico, um teste do suor, mas aí já é uma coisa mais específica, a criança já tem que estar mais velha. Então, Mas e quando ela não faz, é pior ainda, porque aí você não tem nenhuma base, né? Pelo menos quando ela já fez, você fica um pouco mais tranquila. Então acaba que um dos primeiros lugares que vocês olham quando vão fazer esses diagnósticos é de fato o teste. Acho que para pediatra que trabalha com neonatal é o primeiro lugar que vai olhar. São os testes que ele fez antes. Exato, e mais agora, né? Principalmente que são 60 doenças, então já dá um alívio no nosso coração, né? Tem que dar alívio, né? Você que agora é pai também, essa tranquilidade de que o teste é normal, e pra gente também isso é muito bom, porque são doenças todas que eu falei muito sérias, né? Porque eu como pai, eu fiquei assim, meu Deus do céu, a gente vai pegar o resultado. Quando minha esposa pegou o resultado, eu falei assim, e aí, o que aconteceu? Aí ela, tá tudo normal, eu falei... Que bom. Exatamente, né? E a gente gostaria que todos sentissem esse alívio e fizessem o teste, né? Lá no HFO, foi que eu até trouxe aqui para vocês verem, a gente faz um teste, o novo ampliado, um exame muito bom. Já vou pedir pro Renato, foca aqui. Que é um teste que o pacote de exames, né? Isso, que a gente utiliza lá, né? Nossa Senhora. Até agradeço toda a equipe do laboratório que hoje parou um tempinho lá para me mandar todo esse material. E aqui contempla os todas 60... as doenças, exato. São as 60 que fazem o rastreio hoje. São todas essas doenças. Claro, são doenças muito específicas, a gente não vai citar aqui, mas algumas mais conhecidas, né? Como anemia falciforme. Lembrar que a anemia falciforme é a principal doença, né, do sangue nas crianças, né, na população, e ela é diagnosticada no teste do pezinho. O diagnóstico, né, quanto mais precoce, melhor vai ser todo esse prognóstico da criança, né? Tem até aqui no que você trouxe, nessa nova era, né, do teste do pezinho, tem as triagens complementares. Isso. O que são? Identifica também junto com todos os outros? Essas triagens complementares aqui são as fases do teste do pezinho. O que acontece? A gente está nas fases, né? Quando saiu essa lei em 2021, são fases que são contempladas. Nesse momento, no estado do Rio, e lembrar que cada estado tem sua autonomia. Minas Gerais já está completíssimo, já identifica todas as doenças. E eu acho que isso vai acontecer no Brasil inteiro, né? Até por conta, eu falei, né, da AME, que já saiu os Zolgensma, então, para a gente, se saiu a terapia, a gente tem que também diagnosticar essa criança. Sim. No estado do Rio, a gente está na fase 2 do teste do pezinho. Essa daqui já são as outras fases. Entendi. Que vão contemplar cada vez mais doenças. Mas lembrando que as mais comuns já são das primeiras fases, né? Essas daqui são as mais raras, mas como a gente disse, todas são muito importantes.
Para mim, daqui a pouco está tudo sendo contemplado, todo mundo, é só uma questão de adaptação aos protocolos. Bom, mas é o que eu penso e espero, porque como pai, espero que todos os outros pais façam seus testes e fiquem tranquilos com seus filhos. Como que funciona quando a criança é diagnosticada? Como é que é esse acompanhamento, tanto da criança e também com os pais? Porque a gente identificou no recém-nascido. Pô, vamos tratar. Mas como é que é o acompanhamento com os pais? Então, Ferrão, foi o que você falou, né? E é bem difícil, assim, da gente aceitar. A gente passa por várias fases. Primeiro a gente nega, a gente, né, não tem aquilo. Então, tem que ter todo esse apoio psicológico com a família. Geralmente, eles vão para centros específicos, né? Todos esses tratamentos. Aqui no Rio, por exemplo, todas... No Rio de Janeiro, todas vão para o Rio de Janeiro Cidade, que são lugares específicos, e lá eles passam por equipe multiprofissionais, porque não é fácil você dar um diagnóstico tão difícil para a família, né? Tanto para a criança, né? Mas naquele momento ela não vai conseguir sentir isto, né? Ela vai passar por muitos desafios, mas para a família também, né? Quantas vaquinhas que a gente vê online para comprar, né? Isso é desesperador, né? É raro para você, mas um dia que você, né? É raro para a gente na ciência, mas o dia que o seu filho, né, óbvio, graças a Deus, nunca vai ter, deixa de ser raro e passa a ser desesperador. Então, por isso que a gente batalha tanto, os raros importam, né? Quanto mais a gente quer essa ampliação e esse apoio. E foi o que eu te falei, primeiro, diagnosticou. A gente tem que depois colher no sangue. Né? Para fazer a confirmação. Exatamente, né? Às vezes dá essa alteração, dá hipotireoidismo congênito, a gente tem que colher no sangue. Hipotireoidismo também é 1 para cada 2.500, não é tão raro, né? De nascidos vivos que a gente fala, né? Que é distúrbios dos hormônios da tireoide. Se a criança não tomar, se ela não repor esses hormônios, ela vai ter sequelas graves, neurológicas, né? Tem o cretinismo, que é um retardo mental muito importante. Então, eu falo, essas coisas não podem acontecer, porque a gente tem tratamento. Então, para a gente, pediatra, isso é muito triste, né? Não ser diagnosticado em tempo oportuno e não ser tratado. Tanto o SUS quanto o nosso hospital, eles ofertam esse suporte. Não, todo esse suporte, na verdade, aí fica por conta do SUS. Do SUS, tá. Exato, a gente diagnostica, né? Todas são terapias caras, muito caras. O plano de saúde também, alguns são obrigados a ofertar, mas aí já entra em outras questões, em outras leis. Mas a priori é o SUS. A priori é o SUS. Ele que oferta toda esse, né, geralmente é lá no Fernandes Figueira, que são ambulatórios muito específicos para cada doença, né? Para anemia falciforme é um, para fibrose cística é outro, fenilcetonúria, que é um erro inato de metabolismo, é outro. E sempre equipes para ajudar. Entendi. Né? O bom de conversar com um médico é que eles sabem tantos nomes diferentes que quando fala você fica tentando entender o fenol lá no começo, mas já foi o final. Mas eu acho legal, eu chego em casa falando, aprendi uma palavra nova. E só deu uma quebrada no clima porque, né, a gente estava falando de coisas assim, mas o que os pais ou os responsáveis, eles devem fazer caso eles não recebam o resultado ou tenham dúvida sobre o exame? Então, Ferrão, né, aí depende de onde eles realizaram. Porque quando ele é realizado no SUS, ele vai receber, e aí ele tem lá para ele entrar, né, o do SUS no Rio de Janeiro, quem faz é a Pai Rio. Entendi. E aí você vai ter um código, você recebe esse código e os pais pesquisam. Né? Se der algum problema, sempre eles vão na UBSF do bairro. Entendi. Né? E vai ser o centro de apoio, e ali a UBSF já vai referenciá-los para o pediatra, né? Que sempre vai ser o primeiro apoio dessa família, e aí depois eles vão para centros específicos. Entendi. Sempre, então, acaba que o BSF vai ser eu ia falar a palavra, esqueci a palavra. Vai ser sempre a referência daquela família. Exato, para procurar, né? Quando é feito no SUS e quando não é, né, nos hospitais, vão ser os hospitais que vão fornecer aquele resultado, já encaminhando para o pediatra do paciente, né? Sempre a gente que vai ser o portador da má notícia, né? Entendi. Infelizmente. Ou se Deus quiser, sempre dá boa, mas a gente que vai, né, explicar para aquela família, direcioná-los, né? Entendi. A gente tem alguma pergunta aí no chat, minha produção? Vai que tem.
Sem perguntas, o povo tá... Isso eu vejo como positivo, porque significa que estamos indo bem nas nossas considerações. Alguém está ficando vermelho aqui ao vivo. Como que você se sente vendo e podendo participar de tantos nascimentos no hospital e ver que as crianças estão nascendo sadias e que os pais sim são preocupados em fazer o teste do pezinho? Como pediatra, primeiro a gente se sente assim numa realização e me sinto também, eu sempre falo isso para os alunos, a gente tem que fazê-los entendê-los da importância. Me sinto um pouco triste, apesar de eu não ter consultório, né, mas tem muitos colegas que têm, deles não sentir essa importância, porque acho que a gente, como profissional, que temos que explicar para vocês leigos da importância. Né? Você é um pai curioso, aposto que você pesquisou, mas nem todos são. Então, essa importância, eu acho que quem tem que também fazê-los entendê-lo, essa importância, somos nós que detemos desse conhecimento, passar para você, para que você entenda e que você faça. Então, eu não jogo essa responsabilidade no meu paciente. Eu me cobro mais, nossa, que bom, ele se interessou, ele viu a importância. Eu acho que a gente que tem que passá-los, né, como equipe, não só, né, os médicos, como os enfermeiros nos postos, toda a equipe multi que tem que explicá-los dessa importância. Que eles não são obrigados a saber e nem conhecer. Eu, como um bom pai curioso, às vezes eu acredito que eu até passo um pouco, porque eu vou pesquisando, porque eu sou muito preocupado. Sim. Aí eu até brinco, eu não sou só preocupado com a minha menina, eu também sou preocupado com a minha meninona, que é a minha esposa, que eu sempre gosto de acompanhar as duas. E eu penso que a paternidade... ela é tão importante quanto a maternidade, porque, querendo ou não, nós pais é que damos o apoio para as mães. Sim. E vejo muitos pais negligenciando. Então, assim, eu tenho o maior orgulho de falar, acompanhei todas as consultas da minha companheira na gestação. Eu sabia até mais coisas do que ela. Às vezes a obstetra perguntava, aí ela olhava para minha cara e falava, não, é isso, 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 isso. Tanto que para o nascimento da minha pequena, a gente foi fazer a última ultrassom e aí a profissional lá fez umas medidas que eu tô assim, não, tá errado. E a gente saiu do consultório, eu falei para ela errou. Marca com a outra que tá errado. Aí, não, errou. Aí tanto que a gente marcou, não dá. Aí a profissional ligou para nossa obstetra, já tá para nascer ela... A gente fez na terça-feira, sexta-feira sua filha nasce, tá? Tá bom. Então, eu acho que isso é importante. Quando a gente acabou, eu falei assim, não, vou te levar para poder fazer o teste do pezinho, para fazer todas as vacinas. Isso é muito bacana, Ferrão, porque, né, eu como pediatra, como esposa, como mãe, a gente se sente sempre muito culpada. A mulher tende a achar que toda a culpa é dela, porque a gente que gerou... Então, assim, esse apoio, né, do parceiro, isso é muito importante para a gente não carregar aquela culpa sozinha, né? Quando aparece alguma doença, a gente acha que a culpa é só nossa. Eu falo, direto eu falo isso para... Então, esse apoio é fundamental. Direto eu falo assim, você não fez sozinha, você não está sozinha. E tudo que eu faço, ela fala assim, obrigado. Eu falei assim, o que eu estou fazendo é o mínimo. Exatamente. Foi você quem amamenta, você quem faz quase isso tudo. Faz toda a diferença. Eu, graças a Deus, também tive muito apoio do meu marido e isso faz toda a diferença pra gente. Porque a gente culpa, a gente acha que toda a culpa é nossa. E não é. Homens que estão assistindo, que vai ouvir, que vai ver depois. Você é tão responsável quanto sua parceira. Então, se ela não puder, leva você para poder fazer o teste do pezinho, leva você para vacinar, leva na pediatra, dê banho, seja pai. Exatamente, até porque nesse início, né, Ferrão, tem algumas mulheres que estão sentindo muita dor, então é muito importante essa parceria para que o pai leve, né, na UBSF para fazer, ou no hospital, onde for realizar, né? Porque a mulher muitas vezes está de repouso. Sim, e eu vou morrer militando que pai tem que ser pai. Exatamente. De fato, não é só colocar comida na mesa, não. Vamos lá. Considerações finais depois disso tudo. Queria te agradecer por topar tirar o seu tempo para poder vir conversar com a gente, esclarecer sobre o teste do pezinho, que é super importante para as crianças. A gente coloca a nossa bancada à disposição para quando tiver outros assuntos
pertinentes e interessantes, ou atualizações, vai que Com aumenta aí o certeza. rastreio de Não doenças. Não é? Tamo aí. Obrigado, viu? Eu agradeço, né? Espero que tenha ficado essa ideia dessa importância da realização do teste, mesmo em crianças saudáveis, Ferrão. Toda criança, né? Além de ser obrigatório e oferecido para o SUS, todas as crianças devem fazer. Né? Quanto mais completo, claro, melhor. Mas todas as crianças devem fazer o exame para diagnosticar e a gente ter o tempo oportuno de tratar. Agradeço, fico feliz de ter vindo aqui falar de um assunto tão importante. Estou à disposição também para próximos. Eu gostei do próximos. E para você que ficou aí até com a gente, espero que você tenha gostado, tenha entendido sobre a importância do teste do pezinho, o quanto ele é importante para a saúde do seu filho. Você já viu que não dói, rastreia bastante doenças. Então, vamos lá. Cuida do seu pequeno, porque eu sei que daqui a pouco ele vai crescer, vai estar grandão aí, você vai estar assim, nossa, passou muito rápido. Fiquem todos bem, se cuidem, até a próxima.